Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento. Sistema Fé Comércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Realize. Otimizando resultados para a sua empresa. O Ponto de Vista de hoje recebe o desembargador Bento Herculano, ex-presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte. Ele vai avaliar os seus 2 anos de mandato e vai nos dizer o que espera do tribunal nos próximos anos. Meu amigo Bento Herculano, uma alegria imensa falar com você no programa Ponto de Vista pela 3ª vez. Já é a 3ª vez que eu lhe entrevisto e agora você, tendo deixado recentemente a presidência do tribunal e num período muito complicado. 2020 foi um ano de pandemia, uma coisa que se abateu no mundo todo, inclusive no Brasil e, claro, no Rio Grande do Norte. Mas você teve uma gestão muito profícua e sobre ela nós vamos conversar daqui a pouco. Mas eu quero agradecer por você ter aceitado o convite para, pela 3ª vez, ser entrevistado no Ponto de Vista. Muito obrigado pelo convite, né? O agradecimento é meu, é sempre um prazer renovado poder conversar com você, sempre uma pessoa muito agradável, conduz muito bem o programa e estamos sempre à disposição. Bento Herculano, como é que você pode resumir a experiência de ter presidido o TRT do Rio Grande do Norte nos últimos 2 anos? Eu sempre encarei, desde antes de ser eleito, como uma missão presidir a Justiça do Trabalho do meu estado. Eu sou juiz do trabalho há muitos anos, entrei na magistratura aos 23 anos, então é uma vida, né, dentro da Justiça do Trabalho. Naturalmente, eu criei um amor à Justiça do Trabalho e tenho uma perfeita noção, e diria mais, a convicção da importância da Justiça do Trabalho, particularmente em um país com tantas desigualdades como o Brasil, para se tentar eliminar ao máximo os conflitos sociais. Então, eu poderia lhe dizer com toda a sinceridade que foi uma missão, às vezes, espinhosa, mas quando você tem a convicção da importância e de que você tem que colaborar para com a sua sociedade, o seu povo, o povo do seu estado, então eu diria que no final a sensação foi muito boa de cumprir um dever e eu não poderia fugir, né, desse dever. Então acabou sendo, apesar de todas as dificuldades, inclusive por conta da pandemia, mas eu saí muito satisfeito e acho que foi um período muito rico da minha vida e, de certo modo, muito prazeroso, apesar das dificuldades. E você recebeu os parabéns devidos. Realmente foi uma belíssima gestão. Agora, uma pergunta que não quer calar. Como foi presidir o tribunal nesse período de pandemia, principalmente 2020, que foi um ano que nos pegou a todos de surpresa, uma pandemia cruel, um vírus virulento, maluco, e a gente ainda está, até agora, sofrendo os reflexos dela. Como é que foi presidir o tribunal nesse período tão conturbado? Lógico que foi algo inesperado. Nós estamos ainda vivendo, infelizmente, um momento histórico de tragédia, né? São, só no Brasil, bem mais de 200 mil mortes, né? Então, eu estava lendo hoje que nos Estados Unidos já morreu mais gente do que na Segunda Guerra Mundial de coronavírus. Então, é uma coisa terrível, né? E que pegou praticamente a metade do meu mandato. Foi impactante e trouxe muitas dificuldades. Não preciso aqui dizer todas elas, porque algumas são muito óbvias, né? Mas nós tivemos a dificuldade, inclusive, de saber como lidar. Tinha dias, Nelson, que eu recebia normas emanadas
do Conselho Nacional de Justiça, da presidência do Tribunal Superior do Trabalho, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, do Supremo Tribunal Federal, da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, da própria vice-presidência do TST. Nós temos as nossas próprias normas e ainda bem que desde o início da minha gestão eu estabeleci metas, montei uma equipe absolutamente técnica, estritamente técnica, e a opção número 1 era: vamos dar governança ao nosso tribunal. E não é à toa que isso me deixou com uma felicidade muito grande. Nós estávamos em penúltimo lugar, 23º no ranking de transparência do CNJ dentre os TRTs. E hoje estamos entre os 10 mais transparentes. E quando eu assumi, eu chamei a equipe e disse: olha, eu não admito que a gente continue nessa posição. Então, nós evoluímos. E isso foi a partir de resoluções que eu submeti ao Pleno e, graças a Deus, aprovei todas, porque eram coisas institucionais, eram coisas republicanas, de interesse público, transparência acima de tudo, alguns atos da própria presidência. Então, isso facilitou um pouco a gente conseguir gerir. E depois também uma certa dose de coragem. O nosso tribunal foi o segundo TRT do Brasil a reabrir as portas. Isso gerou até algumas resistências, mas a gente fez tudo sempre com muito cuidado, colocando como bússola principal a ciência, preservação de vidas, mas também o interesse público. Não é à toa que você foi tão parabenizado na sua gestão, e pela sua gestão, e pelas inovações que você levou ao TRT. Agora, como aconteceram as reuniões no ano passado, 2020, no auge daquelas incertezas todas? Nós tivemos um momento de fechamento. E veja, é sempre a ciência, e a gente tem que dar credibilidade à equipe técnica. Então, eu me socorri do setor médico do tribunal, extremamente competente, fiz reuniões no contexto, inclusive, de orientação do CNJ com a Secretaria de Saúde do Estado, as secretarias municipais de saúde, onde nós temos fóruns trabalhistas, me socorri de informações do Ministério da Saúde, da Anvisa, mas você sabe que às vezes são decisões que também têm um viés político. Por exemplo, chegou no momento em que os médicos do tribunal disseram: ainda pode esperar uma semana ou duas para fechar. A gente viu que isso não era por causa de uma semana, haveria um desgaste tão grande com possibilidade de contaminações que, digo, vamos antecipar. Né? A mesma coisa depois na hora de abrir. Teve uma decisão política. Vamos abrir, equipamos, eu conheço em todo o Brasil. Nós não temos uma sala de audiência em nenhum fórum no Brasil tão bem equipada como o que a gente fez. Eu até brinco, parece uma nave espacial, de tantos acrílicos de verdade, investimos muito na informática, porque nós passamos a ter o famoso novo normal, a nova realidade. Ainda hoje eu participei de uma sessão, a sessão de abertura do ano judiciário, telepresencial. E nós temos duas situações. Na parte administrativa, na parte da segunda instância, ou seja, o trabalho dos desembargadores, do tribunal propriamente, as reuniões telepresenciais, que eu não gosto nem de chamar virtuais, mas telepresenciais, funcionam muito bem. Eu até digo que na segunda instância, nos tribunais, se o tribunal optar por nunca mais fazer sessões presenciais, em tese não há problema. Não é o que eu queira, eu gosto muito, inclusive, do contato, né? Então, mas funciona às vezes até melhor, tanto que a nossa produtividade no início até aumentou, no início. Mas na primeira instância, nós temos a necessidade das audiências híbridas ou as presenciais. Por quê? Porque nem todas as partes, até advogados, têm uma condição de equipamentos de informática adequada. Eu vejo isso na Universidade Federal. Você sabe que eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e ainda segunda-feira começamos um novo período e eu conversei com os alunos porque nós estamos no segundo semestre com aulas não presenciais e teremos mais 2 já previstos. E eu disse: olha, eu sei que não é fácil se dizer isso,
mas a gente tem que investir nessa parte, seja em equipamentos, mas lógico que a gente reconhece, e aí onde entra o poder público para equipar, para dar assistência aos carentes, mas nós temos que investir, inclusive, naquilo que eu chamo de quociente de adaptabilidade. Então, no tribunal, o grande problema foram as audiências presenciais a partir de certo momento, que foi a fase 2 do nosso plano de retomada. Mas com uma outra resistência, eu diria que funcionou tudo muito bem e dando prioridade a realmente termos o máximo de reuniões à distância. Bento Herculano, como é que se deu o processo de cessão do Hotel Parque da Costeira, lá na Via Costeira, para a instalação de um hospital, o Hospital de Campanha de Natal? Como é que foi esse processo? Esse processo, inclusive, ele virou um case. Teve na Folha de São Paulo uma página inteira falando sobre a atuação do Poder Judiciário ajudando no combate à pandemia. Falava de alguns tribunais de justiça, de alguns tribunais regionais federais e só falava de um TRT. Era o nosso TRT, foi a referência da Justiça do Trabalho com o caso do Hospital de Campanha. E foi um caso único no Brasil. E isso aconteceu a partir da nossa percepção de que nós tínhamos um hotel abandonado, se deteriorando. Já tinha sido levado a leilão e tinha restado infrutífero. Ainda que por um pequeno detalhe, mas infrutífero. Tem uma dívida enorme trabalhista com centenas de ex-empregados que não receberam seus haveres lá do hotel. Trabalharam e não receberam. Então, a gente dialogou, foi conduzida à Prefeitura de Natal essa ideia, a Prefeitura se empolgou com essa ideia. É uma sessão e é uma coisa interessante, que se tem lado ruim, tudo também tem um lado bom. O sentimento de solidariedade dos ex-empregados do hotel. Eles próprios foram favoráveis. E tem um outro detalhe, é que houve, claro, foi necessário se melhorar o hotel, porque ele estava completamente detonado, para poder se implantar. E isso até deu uma valorização. Nós já temos diversos grupos interessados para quando o hospital for desativado, ele certamente vai ser adquirido, serão gerados novos empregos, que essa é uma função da Justiça do Trabalho, de tentar atuar na geração de empregos, inclusive. O nosso tribunal, já adiantando um pouco aqui, Nelson, é um tribunal pequeniníssimo. É o segundo menor TRT em volume de processos. Infelizmente, porque ele tem uma posição maior, mas a economia do Rio Grande do Norte não é de agora, né? É de alguns anos, há muitos anos. Vem num processo de fragilização tão grande que isso naturalmente repercutiu nas demandas. Mas ainda assim o nosso tribunal, segundo dados oficiais do CNJ, até agora é o terceiro colocado, atrás apenas dos tribunais gigantes de Minas Gerais e de São Paulo, e o quinto tribunal, dentre os 91, incluindo TREs, TRFs, TJs, o quinto de todo o Brasil, que mais recursos destinou a partir de condenações que iriam para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, e a gente acabou destinando para instituições com credibilidade. A gente conseguiu viabilizar, por exemplo, uma ala infantil lá da Liga do Câncer. E eu fico muito satisfeito que isso tenha acontecido na minha gestão, né? Porque a gente vê que está cumprindo um papel social, além até da condição de poder judiciário. Beleza. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Seu papel é estudar, o nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Sabia que agora com o Sicredi você pode pagar suas compras também com o Pix? Quer ver? Abre o app, escolhe o QR Code, digite o CPF, e-mail ou celular. No Pix é muito fácil, vem experimentar. A escolha é sua, a escolha é sempre sua. É sua, a escolha é sempre sua.
sua dívida. Vai pagar? Conte com a liberdade de escolha do Sicredi e pague como e onde quiser. A escolha é sempre sua. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Voltamos à entrevista com o desembargador Bento Herculano. Meu amigo, quais outros avanços? Você aqui no primeiro bloco falou muita coisa sobre sua gestão. Agora, que outros avanços você poderia destacar para nós na sua presidência do TRT? Eu citei aqui a questão da governança, da transparência, né, da contribuição para o combate à pandemia, mas nós tivemos outros avanços fundamentais. Por exemplo, na reta final, mesmo com a opinião contrária de alguns setores técnicos, achando que não haveria tempo, mas nós arriscamos e conseguimos implantar em praticamente todo o Rio Grande do Norte, só não em 2 fóruns, usinas de energia fotovoltaica, o que vai ao encontro da questão da sustentabilidade e irá gerar uma economia gigante para o tribunal, folgando o nosso orçamento, possibilitando outros investimentos e uma coisa para futuras gerações. É um legado que nós deixamos. Também aprofundamos o avanço na área de tecnologia, até porque isso tem se mostrado cada vez mais essencial. Então, inauguramos, né, o plenário virtual, que demos o primeiro passo para, na Justiça do Trabalho, termos também o juizado 100% digital. Investimos muito na estrutura. Além de outras coisas, noutras perspectivas, nós inauguramos o posto de atendimento da Zona Norte, que não havia. Então, a Zona Norte hoje, pena que a pandemia pegou logo no início, mas numa parceria com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, no Shopping Estação, nós temos um posto de atendimento da Justiça do Trabalho. Questões internas, reativamos o nosso setor de sustentabilidade, que estava parado, incrementamos o setor de comunicação, reativamos o nosso restaurante, com a pena que não está ainda funcionando, mas está todo equipado. Isso traz muita qualidade de vida e produtividade, de certo modo, para os juízes, servidores e para o público externo. Não é à toa, Nelson, que isso é motivo de muito orgulho, que pela primeira vez na história do TRT, agora em novembro, com dados objetivos, nós recebemos do Conselho Nacional de Justiça, pela primeira vez, o Prêmio Ouro de Qualidade. E dentre todos os TRTs, apenas 2 TRTs ditos de pequeno porte conseguiram. TRT do Rio Grande do Norte e TRT do Piauí. Né? Então, estamos entre os melhores tribunais do Brasil, ombreados pelo TRT de Campinas, por exemplo, que é um TRT riquíssimo, o de Minas Gerais, o de Pernambuco. Né? Então, são poucos tribunais e foi um avanço muito grande. Parabenizar você mais uma vez por essa brilhante gestão sua na presidência do TRT. Agora, me diga uma coisa, uma perguntinha capciosa. Como é que você conviveu com fake news? A modernidade trouxe essa história das fake news e muito se houve fake news com relação à Justiça do Trabalho. Como é que você suportou tudo isso? E então, tudo tem 2 lados. Então, tem o lado bom e tem o lado ruim. E essa realidade, né, com as redes sociais, não é à toa que tem um filme que retrata isso muito bem, né, que o nome é Redes Sociais, traz coisas boas, algumas aproximações, comunicação em massa, mas possibilita com rede social
é que nós tenhamos todo tipo de informação e muitas delas não verdadeiras, mentirosas mesmo e mal intencionadas. E isso é mais fácil de se expandir e é mais difícil de você combater. E agora mesmo na pandemia, as MPs trabalhistas foram aquelas que sobressaíram-se, mostrando que você ter uma regulação no mundo do trabalho é essencial para se ter uma sociedade menos desigual, mais organizada e que o Estado não pode simplesmente se omitir, porque isso acaba refletindo negativamente em todas as parcelas da sociedade. Existe justiça do trabalho nos Estados Unidos? Eu vou começar respondendo de forma diferente. Nós temos justiça do trabalho em alguns países mais desenvolvidos do mundo. Grã-Bretanha, né, Inglaterra, Escócia e tal. Alemanha, que é o sistema mais parecido ao brasileiro. A Alemanha, que é o país mais desenvolvido da Europa. A economia mais forte da Europa. É o sistema mais parecido com o brasileiro. Temos na Escandinávia toda, Suécia, Dinamarca, Finlândia, região desenvolvidíssima da Europa, né? Fora Portugal, Espanha, França, Itália. Temos em Israel, temos na Nova Zelândia e na Austrália, né? Temos na América Latina toda, México, Chile, Colômbia. Né? Lá no Chile, Pinochet extinguiu a justiça do trabalho enquanto um ramo especializado e 5 anos depois voltou atrás, porque viu que a coisa funcionou muito mal. E essa nem é a grande questão, porque a questão é uma justiça especializada, porque tem que ter uma justiça para resolver o problema trabalhista ou não. Justiça é para solucionar os conflitos de interesses. Então, se é especializado ou não, é uma questão só de sistema. E aí chegamos nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, são 50 estados e o Distrito de Colômbia, onde fica Washington, né? O Distrito Federal. Diferentemente do Brasil, onde a competência para você legislar sobre direito de trabalho, relações de trabalho, ela é privativa, ou seja, é apenas da União, lá, cada estado pode fazer a sua lei. Vou aqui dizer uma informação que poucas pessoas sabem, mas nos Estados Unidos, por isso aquelas filas enormes, nas eleições presidenciais, além das eleições para a escolha do presidente e dos senadores, você tem muitas consultas plebiscitárias, liberação de droga, etc, etc. E nessa última agora, Biden e Trump, o estado da Califórnia, por exemplo, consultou a população para a população decidir se o motorista de Uber devia ser empregado ou não. A população fazendo a lei. Você imagine isso no Brasil? E lá a população optou para não se considerar empregado. Mas a Justiça de Nova York reconheceu o vínculo de emprego. Quer dizer, você tem um sistema tão diferente e nós sabemos que lá os sindicatos são fortes. Então você tem muitos direitos trabalhistas, mas a maioria nasce da negociação entre os sindicatos e os trabalhadores. Então você não pode comparar laranja com abacaxi. Então por isso lá não tem uma justiça especializada na solução de conflitos trabalhistas, mas lá existem direitos trabalhistas e existem demandas. Quem nunca viu num filme um empregado processando por assédio sexual uma empresa por ter sido vítima de um superior hierárquico? E não com indenizações bestas, como no Brasil, valores exorbitantes. É verdade. Eu já vi vários filmes contando episódios desse tipo. Agora, me diga uma coisa, qual o significado da decisão do TRT no processo das facções têxteis que atuam no Seridó? Você deu mais ou menos uma ideia, mas aprofunde-se aí. Essa decisão do nosso tribunal, sem entrar aqui no mérito dela, mas ela foi muito importante porque uma coisa é crucial para que a gente tenha desenvolvimento. É a ideia da segurança jurídica. Por quê? Porque os empreendedores, para empreenderem, eles precisam saber da condição jurídica para assim o fazer, além do custo econômico. E nós tivemos um projeto aqui chamado ProSertão, que implantou esse sistema de facções
na região Seridó. Não estou aqui entrando no mérito se isso ampliou empregos, mas o fato é que passaram a existir empregos lá no Seridó. Não sei se houve deslocamento ou não aqui não me cabe dizer. E nós tínhamos no próprio tribunal centenas de ações paradas e prejudicando os próprios trabalhadores que não recebiam os seus direitos trabalhistas, que as ações estavam pendentes de um posicionamento do tribunal. E muitas ações não eram abertas por conta disso, porque não se sabia se iria haver demanda, porque as indústrias beneficiárias desse sistema que faziam esses contratos não sabiam se depois iriam ser condenadas num vínculo direto ou não. Né? O relator foi o desembargador Eritson, inclusive, designado, ele não foi o relator, mas ele ganhou o voto, foi o primeiro a divergir do relator e foi designado para redigir o acórdão. E existem recursos, as partes que se sentirem prejudicadas podem recorrer, faz parte do sistema democrático do Poder Judiciário. Agora, o tribunal tem que enfrentar o problema. Isso é fundamental. E trazer segurança jurídica. E é muito fácil para quem está ocupado, para quem tem o seu conforto, às vezes ter um olhar por uma perspectiva única. A gente tem que ter uma perspectiva social, sem ideologias, sem preconceitos, procurando ajudar o próximo. E aí vamos ver se haverá algum desdobramento em nível de recursos. O que é que você pensa do futuro do TRT do Rio Grande do Norte na gestão nova de Maria do Perpétuo Socorro? É muita convicção de que será uma gestão profícua, né? A doutora Perpétua é a desembargadora mais antiga da Corte, é ex-presidente do tribunal, tem uma larga experiência, será coadjuvada na vice-presidência por outro ex-presidente, um sujeito de muito diálogo, que é Eritson Medeiros. E a doutora Perpétua, nos primeiros atos dela, inclusive, tem demonstrado isso. Inclusive, o que mostra, né, porque ela teve a perspicácia e teve a atitude republicana de manter uma estrutura, o que, lógico, ela tem os aspectos pessoais no sentido de visões pessoais dela, e assim, não é questão de esperança não, é de convicção de que fará uma grande gestão. Bento Herculano, eu renovo os agradecimentos e mais do que isso, eu renovo os parabéns pela sua belíssima gestão durante esses 2 últimos anos e quero aproveitar e desejar, por seu intermédio, sucesso na próxima gestão da Maria do Perpétuo Socorro e de Eritson Medeiros, que são pessoas extremamente competentes também. Que eles continuem fazendo o máximo pelo TRT do Rio Grande do Norte. Muito obrigado mais uma vez e parabéns. Eu que agradeço, né? A gente fez o máximo dentro, né, das nossas limitações e estar com você, né, uma pessoa tão inteligente e agradável, que entrevista tão bem, é sempre motivo de satisfação e, como eu disse no meu discurso de saída, né, que ali eu tinha 2 obrigações. Quem está saindo fala para 2 coisas. Uma, para agradecer, né, porque a gratidão é a memória da alma. Já dizia Cícero que não há nenhum dever maior do que o dever de ser grato. E a outra, de prestar contas. A obrigação por quê? Porque você prestar contas não é autoelogiar, é você ser transparente. E como eu lhe falei, se teve uma coisa que me alegrou muito, foi esse avanço na transparência que nós obtivemos. E isso eu exigi da equipe desde meu primeiro dia de mandato e conseguimos alcançar, graças a Deus. Obrigado, Nelson. Valeu. E a você, meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua audiência e a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento da RN.
Consórcio Dourado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Realize, otimizando resultados para a sua empresa.